Olá! Hoje a gente vai falar de um tema que ele existe, está presente em problemas desde quando a gente começa a estudar física, principalmente lá no ensino médio, quando a gente começa a utilizar a matemática na física. Porém, nem sempre a gente estuda do ponto de vista matemático esse tema da forma como deveria. E aí, quando começam os cursos de graduação na área de exatas, esses temas precisam ser vistos, certo? Nós vamos começar a falar hoje então sobre vetores. Vamos fazer um breve passeio no tema de operações envolvendo vetores. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é dar uma ideia bem básica de como funcionam do ponto de vista algébrico. Já vou deixar claro, o objetivo aqui é fazer um apanhado rápido para relembrar. Depois a gente vai falar em outros vídeos de forma mais detalhada sobre esses temas que estão aqui, mas é fazer uma revisão rápida de 4 operações do ponto de vista algébrico envolvendo vetores no espaço, que é a soma entre vetores, a diferença entre vetores, o produto escalar entre dois vetores do espaço e o produto vetorial entre dois vetores do espaço. Tá bom? Então, o tema não é muito amplo. O objetivo do vídeo, inclusive, é ser bem curtinho, bem rápido, para vocês darem uma recordada sobre isso. E aí, posteriormente, a gente faz um vídeo explicando cada uma dessas operações separadamente e com mais detalhes, certo? Então, em todos os exemplos que eu vou dar aqui para dar essa recordada, eu vou considerar dois vetores no espaço. O vetor U, que eu vou considerar com coordenadas 1, -1 e 2, e o vetor V, que eu vou considerar com coordenadas 0, 1 e -1. Então, as 4 operações que nós vamos discutir, eu vou estar trabalhando com esses dois vetores U e o V, tá? Então, vamos começar pela soma. Soma de dois vetores. Se eu quero definir, então, do ponto de vista algébrico, como representar a soma de dois vetores, eu vou realizar a seguinte operação. Se são vetores no espaço, eles são identificados do ponto de vista algébrico, né, com um trio ordenado ou uma tripla ordenada, certo? E a soma vai se dar, então, é, elemento a elemento. Em que sentido? O primeiro componente desse meu trio com o primeiro componente do trio do outro vetor, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, se eu quero somar o IV, vai ser na primeira componente, a primeira componente do U mais a primeira componente do V. Segunda componente vai ser a segunda componente do U com a segunda componente do V. A terceira vai ser a terceira componente do U com a terceira componente do V. Então, eu tenho 1 mais 0 dá 1, menos 1 mais 1 vai dar 0, e 2 menos 1, 1. Então, o resultado da soma de U e V é o vetor 1, 0, 1. Agora, a gente vai relembrar como funciona a diferença entre dois vetores, do ponto de vista algébrico também. Então, a operação é semelhante. Eu vou subtrair elemento com elemento, ou seja, primeira componente subtrai da primeira componente, segunda componente subtrai da segunda componente, terceira da terceira. Então, componente de U menos a primeira componente de V, segunda componente de U menos a segunda componente de V, terceira componente de U menos a terceira componente de V.
Percebam aqui que a terceira componente de V, ela é negativa. Então, eu coloquei aqui um parênteses, né, para indicar que eu estou fazendo uma diferença ali. Vai ter uma regra de sinais, né? Então, 1 menos 0, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 menos 1, 2 mais 1, 3, tá? Então, aqui, 3. Agora a gente vai falar do produto escalar. O que é o produto escalar? É uma operação, tá, entre dois vetores que a gente vai indicar do ponto de vista algébrico, né? A gente indica por pontinho sempre, mas do ponto de vista algébrico, ela vai envolver multiplicação entre as componentes desses vetores que estão envolvidos na operação. Então, como que ela funciona? Primeira componente do vetor U vezes a primeira componente do vetor V, mais primeira componente de U vezes a componente de V, a segunda, né? Mais a terceira de U vezes a terceira de V, tá? Então, ela é uma operação de produto componente a componente e depois eu somo essas multiplicações. A gente chama de produto escalar porque no final desse processo a gente vai encontrar um número ao invés de um vetor, que a gente chama de um escalar. Então, só relembrando aqui, vai ser 1 vezes 0, olhando ali quem nós definimos como U e V, 1 vezes 0, mais menos 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. Montado, então, agora eu já vou descer um pouco aqui. 1 vezes 0 vai dar 0, meu primeiro produto. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, né? Por causa da questão dos sinais ali. Agora eu somo 0 menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. O resultado disso aqui, então, vai dar o escalar menos 3, tá? E para finalizar, então, a mais detalhada aí, que eu acho mais trabalhosa de todas, é a operação produto vetorial, que na verdade é uma multiplicação também entre os dois vetores envolvidos, e aqui cabe, do ponto de vista algébrico, a definição que envolve o produto vetorial, ela está ligada ao cálculo de um determinante, tá? E existe uma diferença quando se faz cálculo de produto escalar em relação ao cálculo de produto vetorial na própria notação que os indica, né? O produto escalar indicado a multiplicação por um ponto e o produto vetorial por um x. E a gente, quando usa multiplicação entre números, x e ponto significa a mesma coisa, mas nesse contexto aqui não é. Então, a gente vai fazer um determinante que é composto da seguinte maneira. É uma matriz 3 por 3. Mas que matriz 3 por 3? A primeira linha dessa minha matriz vai vir os vetores I, J e K. Quem são esse I, J, K? Eles são vetores do espaço, tá? Da base canônica. Por isso que eu recomendo que esse vídeo não é um vídeo introdutório para quem nunca assistiu nada sobre isso, mas para quem pretende relembrar, tá? E aí depois, como é o produto de U vetorial V, eu vou colocar na segunda linha dessa minha matriz as componentes do vetor U. Então, eu vou colocar aqui 1, menos 1 e 2. E a terceira linha, eu vou colocar as componentes do vetor V, que são 0, 1 e menos 1. Então, se a gente for observar, a gente não pode trocar a ordem aqui do U e o V, porque se eu troco a ordem das linhas, eu altero o sinal do determinante. Isso aí também é uma coisa que a gente mais para frente discute. Mas eu tenho que respeitar a primeira linha ser composta pelos vetores da base canônica, a segunda linha pelo primeiro elemento aqui indicado pelo produto e a terceira linha pelo segundo elemento indicado pelo produto. Cálculo de determinante de uma matriz 3 por 3. Eu vou usar aquela regra famosa que eu vou expandir essa matriz com mais duas colunas, repetindo as duas primeiras colunas aqui ao lado dessa parte pontilhada. Então, eu vou ter I1 e 0
J menos 1 e 1. Agora eu faço, então, o cálculo do determinante. E aí eu vou indicar por setas como faremos o cálculo desse determinante, certo? Eu vou pegar a diagonal principal da matriz, que é essa, 3 elementos. E a seguir eu vou indicar duas diagonais que são paralelas a ela, tá? Então, isso aqui é o cálculo, parte do cálculo do determinante de uma matriz 3 por 3. Agora, eu vou pegar a... Deixa eu voltar aqui, que eu queria que trocasse, mas primeiro tem que indicar aqui. Eu vou pegar a diagonal secundária, agora, que é esta, e vou pegar novamente duas diagonais paralelas agora à diagonal secundária. Estão aqui. Maravilha. Agora, nós vamos multiplicar esses termos que foram indicados pelas setas. Então, começando aqui pela diagonal principal, i vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos i. 2 vezes j vezes 0 vai dar 0. K vezes 1 vai dar K. Então, os elementos aqui em rosa, né? K vezes menos 1 vezes 0 dá 0. I vezes 2 vezes 1 vai dar 2i. J vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos j. Ok? Então, agora a gente soma os elementos. Primeiro, os que estão em rosa. Menos i mais 0 mais k. Aí, a regra do determinante diz o seguinte, é menos a soma dos elementos que são o da diagonal secundária e as paralelas. Então, menos 0 mais 2i menos j. Então, aqui eu tenho menos i mais k, e aí eu elimino zero. E aí, retirando do parênteses, eu vou ter menos 2i mais j. Agora, eu posso juntar os termos que são semelhantes, ou seja, termo com i junto com termo i, j com j, k com k. E, na verdade, só tenho dois elementos que são semelhantes, é o menos i com menos 2i, que vai me dar menos 3i. Depois, mais j mais k. Então, ao final dessa operação produto vetorial, eu obtive um vetor, que é a grande diferença entre a operação produto escalar, que a gente obteve um número, certo? E quem é esse vetor que a gente obteve? O vetorial V. Eu posso escrever utilizando a base canônica, como está ali em cima, menos 3i mais j mais k. Ou posso escrever com componentes, menos 3, 1 e 1, correto? Escrevendo com a tripla ordenada, né? Uma coisa que é interessante observar, eu vou fazer rapidamente aqui essa observação, do ponto de vista geométrico, esse vetor ele é simultaneamente ortogonal ao vetor U e o vetor V. O que isso significa? Deixa eu fazer aqui um desenho para ver se eu consigo explicar. Então, suponha que esse aqui seja o vetor U. E aí agora eu vou desenhar aqui, tentar desenhar pelo menos o vetor V. Beleza, acho que ficou legal. Então aqui eu vou chamar esse vetor de U e esse vetor de V. E aí, o vetor resultante, que é o produto vetorial entre eles, vai ser um vetor, eu vou consertar aqui embaixo com o lápis,
esse vetor que eu acabei de desenhar aqui, ele parte da mesma origem dos outros, isso é importante deixar claro, e esse aqui é o vetor U vetorial V. A gente vai falar mais sobre essa operação e a direção e o sentido desse vetor, que é o produto vetorial, ele é determinado também em função de como o I e o V estão no plano. O que eu gostaria de deixar claro é que esse vetor que nós acabamos de gerar, ele é sempre ortogonal aos dois fatores, ou seja, ele faz 90 graus tanto com o vetor U quanto com o vetor V. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.